Cumprimento a igreja com a paz de Jesus. Graças a Deus. Como o pastor Diego disse aqui é uma igreja com cara de leão. Amém ou não amém? Então aquele amém não foi com cara de leão. Você concorda comigo? Eu cumprimento os irmãos com a paz de Jesus. Até fiquei meio estranho, porque com cara de leão o rugido é maior, é mais forte. Não é verdade? Sim ou não? Ou eu estou enganado? Graças a Deus, estou muito feliz de ter essa oportunidade de poder estar aqui, conhecer mais um povo que está impondo forças para herdar o reino dos céus. Me sinto privilegiado. Pastora, pastor, obrigado por essa oportunidade. Eu queria fazer uma reflexão com os irmãos rapidamente, mas antes de eu fazer a leitura bíblica, eu queria lhe perguntar algo. Antes, estou acompanhado da minha filha, a Letícia. Você pode ficar de pé, por favor, minha filha? Amém. Essa é minha filha primogênita, que está me acompanhando essa noite. E a pergunta que eu gostaria de fazer para você está baseada na ministração. Quando eu entrei aqui, a irmã estava falando sobre confiança. E a minha pergunta para você é o seguinte: quando você se depara com situações difíceis, com crises, com afrontas, como é que você lida com essa situação? Olhando e tendo em vista que você é um conhecedor de um Deus Todo-Poderoso. Assim como o pastor Diego disse assim, aqui, eu estou à frente de um trabalho com jovens lá em Guarulhos, uma rede de jovens muito linda, mas também lidero também o ministério de intercessão. E digo para os irmãos que eu tenho uma inclinada para o lado da intercessão. E eu me lembro que um domingo pela manhã, o pastor estava orando junto com a igreja, pela manhã, antes do culto iniciar, às 8:30 da manhã mais ou menos, e o Senhor falou comigo e disse assim: una-se os intercessores com algumas pessoas que estão na igreja e façam um círculo em volta das cadeiras. E nós fizemos um círculo em volta das cadeiras, e o Senhor disse para mim assim: libera essa palavra sobre a igreja. E o Senhor me deu a palavra do Salmo 125, versículo 2, que dizia o seguinte: assim como os montes de Sião estão em volta de Jerusalém, assim sou eu sobre esta igreja. E estava profetizando, dizendo para aqueles irmãos acerca de confiança. E então, quando liberei aquela palavra, algo profético estava acontecendo, porque nós compreendemos que nós vivemos pela fé. Se você ler Romanos 4:17, a parte B, vai dizer que devemos trazer a existência como se não existisse. E eu queria fazer uma reflexão essa noite com você, baseado no segundo livro de Crônicas, no capítulo de número 20. Prometo ser breve com os irmãos. Segunda Crônicas, capítulo 20. Quero ler a partir do versículo de número 1. Se você achou, diga: Jesus está voltando. Se você não achou, diga para a pessoa do lado: eu sei. Que bom, você está sendo avisado. Fique tranquilo, está sendo avisado. Amém? Versículo de número 1 diz assim: depois disso, os moabitas, os amonitas, com alguns dos meunitas, entraram em guerra contra Josafá. Então informaram a Josafá: um exército enorme vem contra ti de Edom, do outro lado do mar morto, e já está em Azazon Tamar, isto é, em Engedi. Versículo 3: alarmado, Josafá decidiu consultar o Senhor e proclamou um jejum em todo o reino de Judá. Somente até aqui. Queria que você olhasse agora o versículo 12 comigo. E o versículo 12 ele diz assim, a minha versão: ó nosso Deus, não irás tu julgá-los, pois não temos forças para enfrentar esse exército imenso
que vêm nos atacar, e não sabemos o que fazer, mas os nossos olhos se voltam para Ti. Amém? Será que profeticamente você pode dizer para a pessoa do lado, e dizer para ela assim: descansa o teu coração? Eu acho que pode ser com mais alegria. Diga: descansa o teu coração. Porque no momento da adversidade, diga, no momento da adversidade, o segredo da tua vitória está em não tirar os seus olhos de Deus. Escute o que eu vou dizer para você. Eu sou natural daqui do Rio de Janeiro. Fui embora daqui, tinha 11 anos de idade. Nasci em São João do Meriti, aqui na Baixada Fluminense. Fui para lá com 11 anos para São Paulo. Glória a Deus, tem um conterrâneo. Fui para São Paulo. E um dia eu vim fazer uma visita no Rio. Já tem algum tempo. E era um período de férias, era mais ou menos em janeiro. E a minha irmã queria vir para o Rio. E meu pai estava trabalhando e não conseguiria. E tanto ela insistiu, meu pai conseguiu pegar 15 dias na empresa. E pegou esses 15 dias, nós se preparamos, saímos de lá, de São Paulo, por volta de umas 10, 11 horas da manhã. E decidimos que ia parar na estrada para comer. Meu pai decidiu dirigir um pouco mais e paramos já bem avançado, já aqui no estado do Rio. E na hora que a gente parou, estava tudo fechado o restaurante. Voltamos para o carro de novo. E era uma época que a estrada, aqueles guarda-reis eram de ferro. E eles estavam removendo aqueles guarda-reis e estavam fazendo aqueles de concreto que hoje atualmente existe lá. E quando a gente retornou, o meu pai com o carro dele foi seguindo a estrada e começou a garoar. E um momento de uma curva pequena, o carro derrapou a traseira e um outro carro tocou no carro dele e a frente do carro caiu no buraco que estava sendo feita a obra e o carro capotou. E eu pude ver o carro arrastando de lado até certo ponto, depois ele virou. O carro foi para o lado da pista sentido São Paulo, o caminhão bateu e jogou o carro de volta para o lado sentido Rio. E o carro parou de lado, ficou parado de lado o carro. E eu ouvi um barulho de uma buzina de caminhão. E quando eu ouvi aquele barulho, eu acordei assustado, porque foi uma coisa de segundos, eu não sei se eu dormi, se eu não dormi. Eu sei que eu ouvi o barulho e me despertei. Quando eu despertei, eu estava caído na pista sentido São Paulo. E 50 metros estava minha irmã, caída 50 metros, ela estava caída. Eu fui até ela e chamei ela pelo nome. Chamei Priscila, Priscila. E ela não despertava. E quando eu fui soltando ela para deitar no asfalto, percebi que atrás da cabeça dela estava tudo estourado. E eu coloquei ela deitada no chão e fui até onde estava o carro. E quando eu cheguei até o carro, eu chamei pai, mãe. E a minha mãe sai de dentro do carro, meu pai sai dentro do carro ileso, sem acontecer nada. E aí o meu pai pergunta: e a tua irmã? Eu disse para o meu pai: ela morreu. E naquele mesmo instante eu vejo a cena, meu pai levanta as duas mãos para o alto e diz: tudo acabou. E aqui fica a minha reflexão contigo, amado. Como é que a gente lida com um dia mau? Como é que a gente lida com um dia mau? Se você perceber, o texto que iniciamos lendo, se trata de um personagem que ele é rei. Estamos falando aqui nada mais, nada menos de Josafá. E o texto vai dizer que agora 3 povos se unem, se tornam um grande exército. E esse grande exército agora decide atacar Josafá. E quando eles vão para atacar Josafá, um mensageiro vai até Josafá e diz para ele: olha, vem um grande exército contra ti. A minha versão diz alarmado, mas algumas versões diz, e ele teve medo. Ele teve medo e pôs-se a buscar ao Senhor. Entenda o seguinte, meu amado: quando ele se põe a buscar o Senhor,
ele também convoca o povo para jejuar, ele convoca o povo para orar. Perceba que no momento difícil de Josafá, ele não tenta ser o valente, ele não tenta expor algo que ele não consegue. Sabe qual é a dificuldade hoje da igreja do século 21? Que tem muita gente perecendo sem ter coragem de pedir ajuda. Mas olhe para esse contexto bíblico, o que eu aprendo aqui? E o que eu e você precisamos aprender? O que é que tem paralisado as pessoas? Nos ministérios, na vida profissional, na vida sentimental. O que é que tem paralisado as pessoas? O medo. O medo é uma palavra, uma frase que tem paralisado muitas pessoas. Existem muitas pessoas boas, talvez sentadas aqui hoje, mas que não decidiram expor o seu ministério por causa do medo. Talvez porque foi ferido em algum momento, talvez porque foi frustrado em um relacionamento, não deu certo um casamento, talvez os pais não foram os melhores, e essas pessoas se frustraram e decidiram ficar quietinhas. Mas sabe o que eu vim dizer para você? Eu vim ser uma voz profética essa noite e dizer para você que membro de banco é prego e parafuso. Para você, Deus está te chamando e dizendo: você precisa vir à existência. Escute isso. Josafá, ele confessa o texto que ele teve medo, mas o medo dele não paralisa ele, irmão. Alguns psicólogos dizem que existem duas funções para o medo: ou ela ativa você, ou ela te paralisa. E então perceba o seguinte, que Josafá não fica paralisado. Mas olha que interessante, isso é tão forte, que talvez se eu parasse para perguntar aqui, eu encontraria algumas pessoas. Mas sabia que existem, vou falar de homens, não de mulheres, mas existem homens que têm medo de passar no médico? Sabia? Eu me lembro uma vez, pastor Diego, que lá na igreja a gente fez uma campanha de doação de sangue. E aí, está na fila, e eu estou aqui acompanhando, depois vem um irmão, mais alto do que eu, bem forte, negrão, black. E aí ele chega bem perto de mim e diz assim: pastor, eu falei: fala, amigo. Ele falou: eu não posso doar sangue. Eu falei: por quê? Você tem alguma restrição médica, alguma coisa? Ele disse: não, pastor. Mas eu falei: o que te impede então de doar seu sangue? Aí ele falou assim, bem baixinho, e disse: é que eu tenho medo de agulha. Irmão, eu não pude rir naquela hora, mas eu olhei para ele: mas como assim, irmão, você tem medo de agulha? Mas perceba que às vezes são pequenos detalhes que têm paralisado a sua vida. Às vezes é só uma palavra que você precisa virar ela para que Deus possa conceder algo poderoso para a tua vida. Quando eu olho para esse contexto, eu vejo Josafá tomando uma iniciativa, ele tem um posicionamento. E quando ele tem um posicionamento, amado, você vai ver que do versículo 6 ele começa a fazer o quê? Orar. E quando ele começa a orar, você vai ver o destrinchar da oração de Josafá. Mas o que é que me chama a atenção? É o versículo 12. Porque Josafá agora confessa as suas fraquezas. Josafá está confessando as suas limitações. Embora ele tivesse um exército bélico, talvez ele tivesse pessoas que ele pudessem fazer coisas grandiosas por ele, podia arriscar a vida por ele, mas ele decidiu conservar o seu exército e buscar resposta em quem poderia dar resposta para ele. Deixa eu dizer uma coisa para você, meu irmão, não é em vão que está escrito lá em Jeremias 33, versículo 3, ele diz: clama a mim e responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que tu não conheces. Sabe que eu vim anunciar para você? Que independente da circunstância que você está atravessando, independente da luta que você está vivendo, ainda existe um Deus todo-poderoso que vela, que dá vitória, que peleja por você, meu amado. Aleluia. Aleluia. Você pode dizer para a pessoa do lado: se você crer, tem um Deus que cuida de você. Pastor, se eu tenho base bíblica para isso, vou te dar uma.
Salmo 121, versículo 5. O que diz lá, pastor? O Senhor é quem te guarda, como sombra à tua direita. Para pensar comigo, irmão. É uma linguagem figurada. Mas já teve algum momento que você saiu da sua casa e deixou a sua sombra lá? Olha o que o Senhor está dizendo. É como a sua sombra, que não sai de você. Onde você está, ela está com você. O Senhor está dizendo, eu sou a tua sombra. No versículo 8 ele diz, eu guardo a tua entrada, guardo a tua saída, desde agora e para sempre. Aleluia. Eu acho que você não entendeu quem é esse Deus não, meu irmão. Aleluia. Josafá compreende isso, irmão. E quando ele confessa a limitação dele, deixa eu dizer algo para você que meu pastor sempre fala. É melhor confessar fraqueza do que confessar fracasso. Vou repetir, é melhor confessar, aleluia, fraqueza do que confessar fracasso. Josafá vai dizer, olha só, irmão, ele poderia se basear no que está escrito talvez lá em Êxodo 14, no verso 13, quando Moisés está atravessando o mesmo momento. Moisés olha agora para dificuldades, Moisés olha para a circunstância, porque o povo estava dizendo, e agora, Moisés, como vai ser? E aí Moisés se põe na posição, porque Moisés sabia quem estava na frente do comando naquele exército. Então ele diz, olha para o seu problema, olha para esses egípcios, porque vocês não vão ver mais ele, não temas. No versículo 14 ele diz, nessa peleja vocês não têm que pelejar, vós calareis e o Senhor pelejará por vós. Aí eu vim dizer para você essa noite, meu irmão, que você está lutando com a sua força em vão, porque tem um Deus que está disposto a pelejar por ti. Aleluia. A versão viva diz assim, o nosso Deus, ó nosso Deus, o Senhor não vai fazê-los parar? Na versão viva, a oração de Josafá, a segunda parte ele diz, não temos jeito de nos proteger contra este exército, não sabemos o que fazer, mas estamos olhando para o Senhor. Deixa ele fazer essa pergunta, você já se sentiu assim como Josafá? Você já se sentiu assim sem força alguma para guerrear contra os seus inimigos? Sentiu rendido, sem saber o que fazer? Na oração ele reconhece isso, ele diz, Senhor, não tem jeito, eu não consigo lutar contra eles. Ele diz, Senhor, não vai dar, faça alguma coisa. Josafá, ele abre o coração dele. Sabe o que está faltando para mim e para você, às vezes, irmão? É abrir nosso coração diante de Deus e dizer, olha Deus, é assim, é desse jeito, mas eu sei que se o Senhor colocar as tuas mãos, tudo vai voltar ao lugar devido. Aleluia. Será que você pode me ajudar a dizer, esse pastor é chato? Ninguém vai falar? Não é isso não, irmão. Diga para a pessoa do lado, porque não tinha a ver, eu ouvi isso ontem, mas eu me lembrei agora, você vai falar aí, por favor. Diga para a pessoa do seu lado assim, o Senhor é que guerreia as suas guerras. Faz sentido para você, pastor? O Senhor é que guerreia as suas guerras, meu irmão. Consegue entender isso? Agora, o segredo do agir de Deus, sabe onde está? O segredo do agir de Deus está em nós não deixarmos de olhar para o Senhor. Olha o que diz o Salmo 121, verso 1. Ele diz, elevo os meus olhos para o alto. De onde virá meu socorro? Ele faz uma pergunta para ele. Mas quando ele faz essa pergunta, talvez ele fica se questionando. Mas sabe o que entra aqui no meu coração? Romanos 10, 17. Por que Romanos 10, 17, pastor? Porque lá diz assim, Paulo, de sorte que a fé, ela vem pelo ouvir, e ouvir
a palavra. E quando ele está proferindo, ele está dizendo assim: eleva os meus olhos para o alto. O que ele está fazendo? Ouvindo a palavra. E ele diz: de onde virá o meu socorro? Isso faz sentido. No verso 2 ele vai dizer assim: o meu socorro vem do Senhor, Criador dos céus e da terra. Faz sentido para você, meu irmão? Deixa eu liberar essa palavra e dizer para você: o teu socorro não está no homem, o teu socorro está no Criador dos céus e da terra. Aleluia. A confiança, irmão, é o fator que atrai o agir de Deus. Deus se movimenta pela tua confiança. Quando Deus olha para você, enxerga em você essa confiança. Pastor, mas tem algum sentido na Bíblia isso? Tem. Naum, capítulo 1, versículo 7, parte B. Lá diz que Deus conhece aqueles que confiam nele. Deus conhece. Agora deixa eu lhe fazer essa pergunta: você tem certeza que Deus te conhece como alguém que confia nele? Nos momentos da sua adversidade, você abre mão do seu Deus, desiste, ou você espera com paciência no Senhor? Como é que você lida com os dias maus? Como é que você lida com as respostas de afronta? Olha o que diz o Salmo 50, versículo 15, ele diz: invoca-me no dia da tua angústia, e eu te livrarei, e tu? Perceba que Deus não está dizendo para você: me chama quando você estiver só feliz. Ele diz isso? Não. Ele diz: me chama no dia da tua angústia. O salmista diz mais, ele diz: eu sou socorro presente no tempo da angústia. Mas sabe o que eu e você não sabemos, irmão? É que no tempo de angústia, a gente procura fulano A, fulano B, fulano C, e não procura a pessoa certa. Mas Josafá, o texto diz, teve medo, mas se pôs a buscar ao Senhor, porque ele sabia que no tempo de adversidade, só alguém poderia resolver a vida dele. Quem? O Senhor. Aleluia. Essa noite eu vim dizer para você que a resposta para o teu milagre está no Senhor. Aleluia. Olha para o Salmos 27, 1, irmão. O Senhor é a minha luz e a minha salvação. De quem terei medo? O Senhor é a minha fortaleza. O Senhor é a fortaleza da minha vida. A quem temerei? Aleluia. Deixa eu dizer para você, irmão, talvez eu e vocês temos apoiado a nossa confiança nas coisas incertas, mas essa noite Josafá está me ensinando e dizendo: se eu preciso vencer a adversidade, eu preciso acreditar naquele que é todo poderoso, que é o Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Aleluia. Escute isso. Olha a fala de Josafá por mais uma vez. Ele diz: não sabemos o que fazer, mas estamos olhando para o Senhor. Ele diz: eu não tenho resposta para isso, mas eu não deixo de olhar para ti, Senhor, porque sei que no tempo do Senhor haverá resposta para aquilo que necessito. Ele estava esperando em Deus. Você consegue compreender isso? Sim ou não? Agora, eu queria rapidamente falar de 4 lições que eu aprendo nesse texto. Eu queria que você acompanhasse comigo na Bíblia. Você é enfático, rápido. 4 lições que eu aprendo com esse homem, dentro do contexto bíblico. Ele ora, quando ele termina de orar, o versículo 14 vai dizer que o Espírito do Senhor desceu sobre o profeta Jaziel. E quando o Espírito do Senhor desce sobre ele, ele se manifesta no versículo 15, e eu queria que você olhasse comigo o versículo 15. A primeira lição que eu aprendo no versículo 15, olha aqui, primeira lição que eu aprendo, se você puder ler comigo, só a parte A ali no telão, o que que diz ali, só a parte A, até a vírgula. A gente pode ser cara de leão melhor, não pode? E diga aí, disse... Primeira lição, sabe qual é a dificuldade da igreja hoje?
não para escutar. Já dizia Tiago, ele já dizia isso. Ele diz o quê? Não seja somente ouvinte, mas tem gente que ouve e não pratica, tem outros que nem pratica e nem ouve. A dificuldade hoje é que a gente nem para ouvir a direção. A dificuldade da igreja hoje não alcançar os propósitos de Deus é porque os seus ouvidos estão tampados. E a gente acaba não aprendendo e entendendo que a fé ela vem pelo ouvir. E se eu não ouço, não tem como aprimorar a minha fé. O texto diz que o profeta diz e chama a atenção do povo e diz: dai ouvidos. Por quê? O segredo para que eles pudessem avançar estava onde? Em escutar a direção de Deus. Ah, você pegou essa? Não pegou, irmão? Você põe a mão no ombro de alguém e diga aí: o segredo, irmão, está em ouvir. O segredo está em ouvir. Preste atenção comigo. E disse: dai ouvidos. O povo parou para ouvir. E então ele vai dizer: todo Judá e vós, moradores de Jerusalém, e tu, ó rei Josafá, ao que vos diz o Senhor. Olha o que ele vai dizer. Para ele falar, eles precisavam ouvir. E o Senhor diz: não temais, nem vos assustei por causa desta grande multidão, pois a peleja não é vossa, mas é de... Não é a minha palavra, irmão. Está escrito lá, ó, na palavra do Senhor. Sabe o que eu e você precisamos entender? É que Deus quer agir no teu problema, Deus quer agir na tua causa. Sabe aquela enfermidade, Deus quer agir. Sabe aquele parente que precisa de libertação, Deus quer agir. Mas está precisando que eu e você pare primeiro para ouvir a direção que Deus tem. Deus diz para o povo: olha, vocês querem vencer esse exército? Então primeiro vocês não podem ter medo. Segunda coisa, vocês só vão ficar observando, porque essa peleja não é de vocês, sou eu que vou pelejar por vocês. Segunda lição, versículo 16, por favor. Cadê o meu amigo do telão? 16. Ali. Segunda lição que eu aprendo aqui nesse texto. Amanhã descereis. Sabe qual é o segredo? Nesse texto agora, o versículo 16, é que Deus está dizendo para eles que eles têm que fazer o quê? No tempo de adversidade, o que você faz, irmão? Olha o que Deus diz para Jeremias, no capítulo 18. Ele diz: levanta e desce. Se ele disse levanta, significa que ele estava ou sentado, ou estava deitado, ou estava caído. Primeiro Deus diz para ele: levanta, ou seja, se posicione, se coloque na brecha. E agora desça, porque quando você descer, eu vou te ensinar algo lá embaixo que você precisa aprender. Sabe por que muita gente não tem revelação de Deus? É porque nunca teve coragem de descer. Nunca teve. Sabe como é que muita gente se comporta no tempo de adversidade? Procura o pastor e diz: ora por mim, pastor. E Deus está dizendo: não quero que ele ore por você, eu quero que você pratique a sua fé. Deus estava dizendo para esse povo: amanhã, o problema de vocês é esse povo, então amanhã vocês vão descer. Olha lá, contra eles. Mas espera aí, como assim, Deus? Deus não, só desce, vai lá. E olha o que o texto diz: e eis que eles sobem pela ladeira de Ziz, e encontrá-los eis no fim do... É profético isso, não é, irmão? Vai encontrar com eles no fim do... Profético, só quem entendeu já tomou posse, irmão. Quando eles estavam já descendo, quantos lembram dos leprosos? Chegaram para Jesus: se quiser que nós sejamos limpos, o Senhor vai nos limpar. E o Senhor diz: vai, vocês são limpos. E aí os 10 vão embora. E no processo da caminhada deles, o que aconteceu? Eles foram limpos. E aqui, ó, quando eles estavam descendo em direção à luta, Deus já estava
trabalhando por ele, irmão. Sabe que às vezes a gente não consegue entender, é que às vezes você passa, mas como que eu vou enfrentar aquilo? Como que eu vou lá naquela empresa? Como que eu vou falar com o ciclano? Não, Deus não está dizendo que você tem que fazer, Deus só está dizendo, tenha iniciativa, porque no teu caminho, no progresso do seu caminho, eu já vou estar agindo, eu já estou trabalhando, eu já estou abrindo a porta, eu já estou curando, eu já estou levantando, eu já estou realizando. Ah, não sei se alguém entendeu essa palavra. Pega essa palavra aí, irmão. Aleluia. Escute isso. No fim do... Se você crê, levanta tua mão e diga assim, eu tomo posse. É só para quem crê, irmão. Deixa eu dizer. Eu sei que aqui tem intercessor, que eu já vi que ele tem relógio de oração, tem um monte de coisa de oração, irmão. Eu sou pirado no negócio de oração. Então, olha só. Deixa eu dizer, isso é coisa para gente maluca, irmão. O intercessor, a pessoa que ora, ele não vê, essa caixa está aqui, isso aqui é caixa. Não, ele vê antes de ver. Ele enxerga antes de acontecer. Ele traz a existência. Ele não vê. Quantos lembram de Eliseu? O rei da Síria ficava muito doido. Ele chegou ao ponto de dizer assim, ei, quem é de vocês que está contra mim? Aí alguém levanta e diz, não, rei, tem um cara lá do outro lado chamado Eliseu, que ele vê tudo que o senhor faz, ele ouve tudo que o senhor diz. Ah, então vamos pegar esse Eliseu. E aí a Bíblia diz que eles vão lá e cercam a casa de Eliseu. Aí o moço de Eliseu levanta bem cedo, e quando ele levanta bem cedo, ele diz assim, e agora, Senhor, o que vai ser de nós? Sabe quem é esse tipo de pessoa? Aquela que tem olhos naturais, só consegue enxergar os problemas, mas quando a gente tem olhos de águia, a gente enxerga a providência, a gente enxerga quem está com a gente vê quem está do nosso lado. Ei, Eliseu diz para ele assim, ei filho, calma filho, porque maior é o que está com nós, maior é o que está contigo, meu amado. Eu vim essa noite profetizar e dizer para você que maior é o que está na tua vida. Maragassore, aleluia. Mas não fica aqui, entende isso? Isso nem estava ali, desceu agora. Pãozinho quente do céu. Deixa eu dizer isso para você, meu amado. Escute isso. Quando ele diz, maior é o que está aí contigo, já era o suficiente para quem acredita e confia em Deus. Ele falava, se é comigo, então vamos para essa peleja. Mas havia uma dúvida ainda no coração desse moço. Por que você está dizendo isso, pastor? Porque o texto vai dizer que foi necessário que Eliseu olhasse para o alto e fizesse uma oração e dizer, Senhor, só mais essa vez, abre os olhos desse moço para que ele possa ver. E quando a Bíblia diz que aquele moço, os olhos dele se abriu, quando se abriu, o que ele viu? Carruagens e cavaleiros de fogo. Foi preciso Deus primeiro abrir os olhos dele. A confiança dele era tão pequena, irmão. Será que essa noite Deus vai precisar que alguém ore para que os seus olhos abram e veja que tem anjos ao teu... Ei, deixa eu liberar essa palavra para a tua vida. O Salmos 91:12, se não me falha a memória, diz que é dado ordem aos anjos para que você não tropece, meu irmão. Deixa eu dizer, ele está pelejando por ti. Levanta a tua cabeça e adora ele que é todo poderoso. Ei. Aleluia. Consegue compreender isso? Nesse versículo 16, Deus está dando uma direção para o povo. E diz, desçam. Mas alguém poderia perguntar o seguinte, mas sem estratégia? Como é que a gente age sem planejamento? Como é que vamos fazer alguma coisa? Alguém diz, não tem arma. Alguém diz, não tem dinheiro. Alguém diz, não tenho qualificação. Mas desde quando, para Deus agir, Ele necessita de argumentos teus? Isaías 43:13. Ainda que houvesse dia eu, e não há quem possa livrar das minhas, operando eu.
Deus não precisa dos meus e dos teus argumentos para que possa fazer algo na nossa vida. A hora que Ele decide fazer, ninguém pode impedir. Ninguém pode impedir. Ninguém. Sabe o que o texto diz? Desce. Deus não perguntou se tinha arma, se não tinha. Deus não está perguntando para você se o teu currículo está apto para aquele lugar ou não. Se Ele diz para você, vai, só obedeça. Ah, meu casamento está ruim. Deus não perguntou. Ele diz, desce. Se você descer, Ele vai trazer ferramentas para resolver seu casamento. Ah, meu filho está todo complicado. Deus não perguntou. Deus só disse, desce. Desce. Deixa eu lhe fazer uma outra pergunta, irmão. Qual foi a maior prova de amor que você já fez por Deus? Você se lembra de alguma? Eu fui para uma conferência, tem uns 15 dias, 18 dias, pastor. E quando eu voltei de lá, eu voltei com algo ardendo no meu coração. Eu não sei se alguém aqui já ouviu falar disso, se o pastor já ouviu falar disso, se os intercessores aqui já ouviram falar disso. Mas existe um povo na Coreia, que eles oram todos os dias às 5 horas da manhã. É um culto normal, 5 horas da manhã. Eles adoram o Senhor, eles louvam o Senhor, oram pelo país. Eles eram a 4ª economia mais pobre do mundo. E depois que eles implantaram a oração da madrugada, hoje eles são a 10ª, aleluia, economia do mundo. Eles estão em 10º lugar, mudaram, desfavelizaram o país. Mas por quê? Porque decidiram entender o que diz Mateus 18:19. Quando 2 de vós orar em concordância acerca de algo aqui na terra, eu ligo lá no céu. Existe 90% da igreja na Coreia que ora às madrugadas. Ah, irmão, quando eu ouvi isso eu falei, não, eu preciso fazer isso na minha igreja. E sabe o que eu fiz, irmão? Eu falei, Deus, vou começar na minha casa, eu sozinho. Vou começando, quando ficar bem inspirado eu vou e chamo alguém. Deus falou, eu não perguntei se você ia orar na sua casa. Eu coloquei o propósito no seu coração. Eu falei, então tá bom, Deus, tem uma sala lá menorzinha, que a gente chama de mispa. E o que é mispa? Intercessor tem esse negócio, irmão, coloca nome em tudo. E aí, eu cheguei para o grupo lá e disse, nós somos agora, esse lugar agora aqui chama mispa. É, pastor, é mispa? É mispa, então é mispa. Mas o que é mispa, pastor? E aí eu falei para eles, mispa significa lugar de encontro com Deus. Então aqui é mispa, aqui a gente vai vir para se encontrar com Deus. E aí um dia eu estava orando, pastor Diego, e Deus falou para mim, você não é intercessor? Eu falei, lógico que eu sou. Não, você não é. Eu falei, sou sim. Isso você não vai mudar, eu sou intercessor sim. E Deus disse, você não é intercessor. Eu falei, então eu sou o quê? Ele disse, você é a igreja que ora. Mas por que a igreja que ora? Porque a intercessão, você está limitando a um pequeno grupo de pessoas que se acham que oram. E quando você diz igreja que ora, você está aberto para pessoas que querem, pelo menos, aprender a se colocar na brecha. E então naquele dia eu cheguei ao pessoal e falei, vocês não são mais intercessores. Não, como assim, pastor? Não, Deus falou que nós não somos intercessores. Nós somos quem então, pastor? Somos a igreja que ora. A partir de hoje nós somos a igreja que ora. É assim, irmão. Intercessor é tudo assim, doido, maluco. Vai seguindo uma direção, mas dá certo. O negócio vira. Consegue entender isso? Deus vai fazer esse tipo de coisa. Mas entenda o seguinte, quando Deus disse para eles descer, Deus não estava perguntando o que eles tinham. Por quê? Já havia uma palavra liberada. Quando Jesus disse para Pedro, vai lá, volta e joga a tua rede. Ele podia dizer, mas eu conheço o mar, Senhor. Hoje eu já joguei a rede de lá para cá e não pegou nada. Não, mas Pedro não. Ele diz, eu vou segundo a tua palavra. Ele voltou e fez o quê? Jogou a rede. Quando ele jogou, o que aconteceu? Encheu de peixe. O que está faltando para mim e para você é ouvir a direção que Deus tem e tomar posse da palavra. Terceira, vou correr para terminar. São só 4. Terceira, versículo 17. Olha lá, versículo 17. Olha o que diz: neste encontro não tereis de...
Ah, pode ser melhor, cara de leão, irmão. Estou ficando chocado com esse negócio de cara de leão, irmão. Estou achando não, irmão. Viu? Vamos lá de novo. Não vou ouvir voltar mais, né, irmão? Está implicando com cara de leão, não vai voltar mais. Olha, lê comigo lá, no versículo 17, no 3. 1, 3. Entendeu nada? Olha o que o Senhor está dizendo. Sabe aquela crise que você está atravessando? Ele está dizendo, você não precisa mais ter medo. O Senhor está dizendo assim, sabe qual é o segredo para você vencer o seu medo? É só isso aqui, ó. Tomai. Sabe por que muito crente está perdendo batalha? Porque está fora da posição. Sabe o que está acontecendo? Tem intercessor que quer ser ministro de louvor. E tem ministro de louvor que quer ser da consolidação. Não estou dizendo que não pode. Mas Deus chamou cada um com um propósito. Mas a gente quer o propósito do outro. Porque chama mais atenção. E ali está dizendo assim, fica na posição. E ele diz assim, ficai parados. Por quê? Você não vai precisar fazer nada. Você só vai manter a posição e aguardar aquilo que Deus vai fazer e realizar. Escuta isso. Aleluia. Qual é a minha parte nessa peleja? Aí eu queria, se o pastor permitir, o pessoal que faz barulho aqui. Por favor. O pessoal aqui. E qual é a minha parte nessa peleja? O que eu tenho que fazer? O que eu devo fazer agora? Aí eu queria que o irmão colocasse lá o versículo 18. Qual é a minha parte nessa peleja? Qual a sua e a minha parte nessa peleja? Cadê o 18? Será que a gente pode ler mais uma vez? No 3, 3. Qual a minha parte e a tua parte nessa diversidade, nessa batalha? É adorar ao Senhor. Pastor, mas eu quero pôr a mão. Deus disse, é só para você adorar. Pastor, eu quero... Deus disse que é para você só adorar. Fica na posição, parado, só adorando. Só adorando. Deixa eu dizer uma coisa para você. Se tem algo que movimenta a Deus lá do seu trono, é adoração sincera. Se não fosse assim, ele não haveria dito lá em João 4, que ele está à procura dos verdadeiros, e se está à procura é porque está escasso, irmão. Ele diz, estou à procura dos verdadeiros adoradores que adoram em espírito e em verdade. E eu sei que aqui nesse lugar tem adorador, irmão. Eu sei, e eu queria te convidar a ficar de pé, já estou terminando, aleluia. Mas eu queria dizer algo para você. Esse momento de adoração é o resultado de quem escuta a voz de Deus, é o resultado de quem segue a direção de quem acredita e tem fé e adora. Porque quem adora, irmão, vê milagre. Quem adora, vê milagre. Deixa eu dizer algo para você. No segundo livro de Reis 3, capítulo 3, versículo 15 e 18, o texto diz que 3 reis, Josafá, Acabe e o rei de Edom, estavam indo a uma peleja, mas no meio do caminho decidiram e perceberam que aquilo seria ruína. Estava faltando água, estava faltando alimento, todo mundo ia perecer. Mas alguém diz, tem um profeta aqui. Josafá diz, tem algum profeta aqui? Alguém vai lá e diz, tem Eliseu.
E ele vai lá e diz, chama o profeta, e o profeta só respeita porque é Josafá. Mas quando ele vai começar o ato profético que ele faz, ele chama o tangedor, e o tangedor vem e começa a adorar. Sabe por quê? Porque o adorador tem essa essência de chamar Deus a um lugar. Ei, perceba o seguinte, os nossos cultos começam com o quê? Com adoração. Sabe por quê? Porque nós queremos dizer, Senhor, nós precisamos da tua presença, porque a sua presença é que vai emanar, que vai romper, que vai trazer cura, que vai libertar, que vai transformar. Deixa eu dizer, enquanto eu estou falando, irmão, já era para ter gente estar adorando, já era para ter gente saltando, porque a tua adoração vai movimentar o mundo espiritual a teu respeito. A tua adoração vai quebrar cadeias, a tua adoração vai te elevar, a tua adoração vai resgatar algo profético na tua vida. Escute isso. O profeta começou, o tangedor começou a adorar. E sabe qual era a palavra de Eliseu? Ele podia dizer, olha, ali vai ter comida, vai fazer alguma coisa. Não, sabe por quê? Porque mesmo assim nós precisamos ainda usar a nossa fé. E o que o profeta diz? Começa a cavar poço. E o Senhor está me dizendo, o Espírito Santo está me dizendo aqui, pastor Diego, que existem pessoas que estão aqui, que começaram a cavar poços, mas pararam. Começaram a cavar poços, mas pararam no meio do caminho. E o Senhor está dizendo essa noite para você, amado, volta a cavar o poço, volta a cavar o poço, volta a cavar o poço. O profeta diz, cava poço, cava poço. Alguém disse, mas vamos cavar e vai fazer o quê? Não importa, a ordem é para cavar poço. Pastor, mas eu não estou vendo nada, não está fazendo diferença no meu ministério. Não importa, continua cavando poço. O pastor não está me vendo, continua cavando poço. O líder não está me vendo, continua cavando poço. Eliseu disse, cava poço, porque uma hora não vai ter vento, não vai ter água, não vai ter chuva, mas todavia a água vai chegar. Ei, deixa eu liberar, tem uma água do Espírito descendo hoje aqui, tem um renovo espiritual descendo aqui hoje, tem uma presença hoje nesse lugar. Aleluia. O adorador, ele vê a providência de Deus, irmão. O adorador vê a providência de Deus. Eu encerro para que eles possam adorar o Senhor. Aleluia. Se o profeta conseguir colocar ali o versículo 22 para me terminar. Versículo 22. A igreja pode ler comigo? No 3, 1, 3. O que eles precisaram fazer, irmão? O texto está dizendo lá, tendo eles começado a cantar. Sabe qual o segredo da tua vitória? É você adorar, é você engrandecer, é você engrandecer, é você adorar. Será que essa noite aqui tem adorador com cara de leão? Será que tem adorador essa noite aqui? Confiando em nosso Deus.
diga: confiar. Nosso Deus. Vai igreja. Enquanto você canta, o mundo espiritual está sendo movimentado. Enquanto você canta, a cura está chegando. Enquanto você canta, cadeias estão se rompendo. Ei, será que tem uma bateria profética aí, irmão? Libera aí. Tem um poder profético aqui, só a bateria. Com a voz, só a bateria com a voz. Vai, porque cadeias estão sendo quebradas. Muralhas estão caindo essa noite. Ao mover espiritual. Declara igreja, declara igreja, declara igreja. Deus está visitando esse diagnóstico. Deus está visitando.